Fala aí, galera, bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo do nosso canal Arquibancada Livre. É um prazer muito grande rever vocês. Ontem a gente teve o nosso primeiro vídeo, fiquei bastante feliz com a repercussão, a gente teve bastante visualizações, estou bastante feliz. Hoje a gente falou ontem sobre as primeiras impressões do nosso Fla-Flu, né? Nossa final do Fla-Flu, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte técnica, análise técnica, e convido vocês novamente a comentarem, a debaterem. Eu sei que esse vai dar polêmica, né? Porque agora é um contra o outro, então, por favor, vamos debater, e aí cada um fala e aquilo que acha, se concorda ou não, né? Eu queria fazer duas observações rapidinho. A primeira é que ontem algumas pessoas falaram da minha blusa, e hoje eu tô com a blusa do Arsenal, né? Eu, por um tempo, fui assinante de um clube de assinaturas de camisas de futebol do mundo inteiro. Eu parei porque, enfim, aumentou um pouquinho o preço, mas valia super a pena. Eu sou apaixonado por futebol, tanto a gente tá aqui falando. E essa aqui é do Arsenal, que veio em um dos meses que eu mais gosto. A outra coisa que é futebol brinda com cerveja. Um brinde a vocês. Repita essa aqui, vocês só vão saber, quem sabe, um dia. E eu queria falar mais uma coisa. Na verdade, eu queria fazer uma retificação, pedir desculpas ontem no primeiro vídeo pela emoção do primeiro vídeo, de tudo mais. Eu acabei falando que o presidente do Flamengo era o Rodolfo Landim. Na verdade não é. Rodolfo Landim, né, terminou o mandato em dezembro, o BAP assumiu para o próximo triênio, então apenas uma correção, porque foi no automático ali na emoção. Então, retificando, BAP e Mário Bittencourt, presidente do Flamengo e Fluminense respectivamente, precisam sentar aí para conversar sobre aí o preço dos ingressos. Mas vamos lá. Como eu disse ontem também, o Fluminense do Mano foi o único time capaz de vencer o Flamengo de Felipe Luiz desde que assumiu, né? E ele falou isso na entrevista, né? O Mano fala isso na entrevista. Então, polêmicas à parte, se hoje eu fosse apostar agora, entrar na casa de aposta, apostar com qualquer pessoa, eu apostaria em 60%, em 60% a 40% para o Flamengo ser campeão, né? E aí a gente vai discutir os motivos, né? Eu acho que o Flamengo tem sido muito mais constante, tem jogado melhor, enquanto o Fluminense ele se encontrou apenas aí nas últimas semanas. Ele poupou alguns jogadores aí contra o Volta Redonda, e aí pode chegar com um ritmo um pouco menor de jogo. Uma característica desse time do Flamengo é que ele é um time de muita iniciativa, né? A gente sabe que ele é um time de muita iniciativa, né? Então ele tem muita agressividade, velocidade, muita velocidade pelos lados. Mas aí a gente tem uma questão que o Fluminense também gosta de jogar muito pelos lados, né? O Fluminense também tem essa característica de construir pelas pontas, né? E o Arias, por exemplo, faz isso muito bem, e quando quer jogar, desequilibra completamente. O Keno voltou a fazer gol, porque agora a bola volta, tá chegando no pé dele. E acho que isso aí vai ser um grande desafio para os dois técnicos, para o Mano e para o Felipe. Esse estilo de ir para frente, de armação de jogo pelas pontas de ambos os times. A gente precisa ver como isso vai ser muito interessante, como isso vai ser desenvolvido. Eu acredito que todos nós estamos bastante ansiosos por essa final, por ser um Fla-Flu, pela qualidade dos times, né? Eu realmente acredito que vai ser um grande jogo. Desde que o Fluminense aí venha mantendo o que tem feito nas últimas semanas. Hoje, para mim, o Fluminense é o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou agora, esse ano. É um Fluminense hoje que é muito diferente daquele que empatou com o Flamengo lá na Taça Guanabara. Ainda acho o Flamengo favorito, mas como sempre digo, é clássico e absolutamente tudo pode acontecer. Até porque, reforçando, o Fluminense é o time que mais vem dando trabalho pro Flamengo aí, dos times cariocas, pelo menos nos últimos anos, né? Com todo respeito aos outros. O Flamengo, ele tem jogado cada vez melhor, o Felipe Luiz arranjou a casinha, então isso para mim ajuda muito em relação ao desempenho atual do Flamengo. Eu tenho uma observação a fazer, é que eu já reparei que o Fluminense, e aí vocês podem me corrigir se vocês discordarem ou não,
ele acaba jogando melhor, parece que ele fica mais à vontade em jogar jogos grandes contra times maiores do que contra times pequenos, né? Então isso também pode ser algo que pode trazer uma certa dificuldade para o Flamengo, ainda apesar de acreditar que o Flamengo é o favorito, né? E especialmente porque o Flamengo vem aí das semifinais do Vasco, né? Como eu falei lá nos stories atrás, acho que ele vem mais preparado por isso. O Fluminense vem contra o Volta Redonda no segundo jogo que poupou, e talvez isso acabe dando uma pequena desequilibrada, né? O Vasco deu mais trabalho até do que a gente imaginava na semifinal, então talvez isso para o Flamengo saia aí como uma vantagem, né? É importante lembrar que o Fluminense ele passou por uma grande reformulação do ano passado para agora, né? Felipe Luiz e o Mano, eles são os mesmos técnicos, né, de Flamengo e Fluminense do último ano, mas o Felipe ele administra um time que ele já conhecia, né? Ele já jogava, jogava lá no time, então ele convivia com os jogadores, ele conhece os jogadores e suas personalidades, isso é muito importante para a parte técnica, né? Já o Mano teve que trabalhar com o time que não era dele, é o time que quando ele chegou já estava lá. Ele pediu as contratações, o Fluminense deu algumas contratações, né? E ele chegou lá para salvar o time do rebaixamento e agora ele pode aí reformular a equipe. As contratações, como disse, foram feitas, mas em geral ainda é normal que ele esteja atrás do Flamengo, justamente por essa questão de todo o entrosamento que o Flamengo vem desde o último ano, né? Ontem eu dei as possíveis escalações, né? E a gente infelizmente teve... Eu não falei ontem porque ainda era uma dúvida, mas aí ontem, no finalzinho da noite, no começo da manhã, foi confirmado que o nosso craque, o craque do Flamengo, né, o artilheiro das decisões, do Bruno Henrique, vai ficar de fora do primeiro jogo, sentiu a coxa, então ele não vai jogar. Não se sabe se ele joga o segundo jogo, está fazendo um trabalho intensivo para poder jogar o segundo jogo, que aliás, também ontem a gente não tinha data definida se seria no dia 15 ou no dia 16, sábado ou domingo, mas os times entraram em acordo, Flamengo, Fluminense e Ferraz, e o jogo vai ser no dia 16, no domingo, só ainda não se sabe o horário, tá? Então é provável que o Luiz Araújo entre aí no lugar do Bruno Henrique, como vem acontecendo as substituições ao longo dos jogos comuns, e entrando muito bem. Luiz Araújo tem entrado muito bem, fazendo gol. Acredito que ele deve jogar ali pelas pontas. Eu acho que o Plata, que não é um centroavante de origem, eu acho que ele vai um pouquinho mais para frente, e deve ter mais liberdade aí na frente. Acho que Gerson deve cair para a direita, o Arrascaeta deve ficar mais centralizado, né? E aí a gente percebe como a ausência de um jogador, como o Bruno Henrique, pode mudar em todo o esquema tático do time. Mas ainda assim acredito que o Flamengo fique mais forte e seja um dos favoritos, né? A gente só tem um problema quando a gente mexe nisso tudo, é que a gente perde muita opção de banco, né? E isso aí pode acabar sendo uma vantagem para o Fluminense, né? Juninho está se recuperando de lesão, provavelmente pode ser que entre em algum momento do jogo aí para enfrentar um Fluminense que se ajustou mais, e aí pode acabar equilibrando o jogo, né? Apesar do jogo do Vasco, contra o Vasco não ter sido tão simples, a gente sabe que o Flamengo foi superior, teve mais de 60% de bola, 16 finalizações contra 4 do Vasco, né? É um dado importante que vai botar mais fogo nessa final, é que nas 4 últimas finais de Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, entre Flamengo e Fluminense, cada uma ganhou 2, ou seja, está empatado, e esse daí vai ser o desempate aí para ver quem será o campeão desses últimos 4 jogos, né? Acredito que o Flamengo venha pro favoritismo, mas não é imbatível, mas é favorito, né? Hoje o Flamengo ele tá jogando sem 3 centroavantes, né? Então a gente tá assim, o Jorginho, quando voltando de lesão, pode ser que jogue, mas pode ser que não, que só fique no banco. O BH que lesionou e o Pedro que ainda não tem condição de jogo, né? Isso vai mostrar a diferença do time
mesmo com esses desfalques, né? Eu li uma matéria ontem, estudando para falar tudo isso, e eu achei até um pouco fantasiosa, tendenciosa, dizendo que o Fluminense ele se preparou para esse jogo da final contra o Flamengo já desde o jogo contra o Volta Redonda, poupando, querendo jogar pelo empate. Enfim, eu acredito que o Fluminense e o Mano não fariam isso. É um grande time, o Mano é um grande técnico. Eu acho que isso daí foi enfim, uma matéria aí fantasiosa, caça-link, como dizem. Eu não acredito que o Fluminense jogaria pelo empate para poder levar para os pênaltis, já que a regra mudou, né? Isso realmente não me parece verdade. Agora, o Fluminense tem um esquema de contra-ataque muito forte, como a gente sabe, a gente falou, ambos os times, como eu falei, jogam pelas pontas. E eu acredito que o Fluminense venha para se defender mais, né? Justamente pela essa característica dos dois times, e o Flamengo ser um time mais rápido, né? Porque se não se defender, eu acho que o Flamengo, por ser mais rápido, pode acabar dominando os ataques, e aí a gente não sabe muito bem, talvez possa ser um resultado histórico, né? Vai ser um jogo, eu não tenho dúvida que vai ser um jogo muito pegado, de muito embate. Eu acho, talvez, apesar de não ser característica dos times, talvez até agressivo, porque, repito, final, tudo pode acontecer. Vale lembrar que o Flamengo ele é finalista pela 7ª vez consecutiva do Campeonato Carioca. Ele é um recorde absoluto. Então, desde 2019, ele está em todas as decisões. Então, aí, com base nisso tudo que a gente conversou, tudo que a gente observou, eu acredito que a gente vai ter um jogo extremamente equilibrado. No entanto, eu realmente vejo o Flamengo como favorito. Embora não tenha sido brilhante no jogo contra o Vasco, ele é atualmente o melhor time do Rio. O Flamengo apresenta um trabalho cada vez mais sólido, mais consistente, um elenco mais entrosado, encorpado. Ele mostra um futebol de ambição, de organização, de atitude, de alto nível de intensidade. E eu falo isso porque merece, o Felipe Luiz merece, toda a construção do Flamengo merece que isso seja dito. Do outro lado, a gente tem um Fluminense que se organizou e melhorou muito nos últimos meses, nas últimas semanas, a sua parte técnica. Melhorou muito a sua capacidade de se adaptar às adversidades, então isso pode ser um grande trunfo para o Fluminense, essa capacidade de se adaptar às adversidades que possam surgir durante o jogo. Então tenho certeza que a gente tem a garantia de um grande jogo, o Fluminense numa crescente muito grande e o Flamengo precisando jogar um pouquinho mais do que jogou contra o Vasco para garantir sua vitória e sua vantagem, né? Então hoje eu apostaria em 60% Flamengo, 40% para o Fluminense, mas é final, tudo pode acontecer, tenho certeza que será um jogão. Um spoiler, amanhã não tem vídeo gravado, mas amanhã tem pré-jogo ao vivo, direto do Barra, do Nelson, vocês vão conhecer, e aí a gente vai estar lá conversando com tricolores flamenguistas, vascaínos e secadores e macumbeiros, e no bom sentido, né, que eu também sou macumbeiro, eu gosto muito, católicos, evangélicos e todo mundo que tiver lá, o moço do churrasquinho, o moço da galinha que passa vendendo ovo, enfim, a gente vai entrevistar todo mundo. Então não percam amanhã, o jogo é 21h30, umas 8h30 a gente deve começar o ao vivo do pré-jogo, valeu? Beijo, abraço, por favor, gente, eu odeio fazer isso, mas curte, comenta, compartilha, a gente precisa muito da ajuda de vocês, e é isso que vai ajudar a crescer o nosso canal, né? Nesse momento a gente está falando de futebol, mas como é a proposta da Arquibancada Livre, depois a gente vai falar de outros temas. Então, como diz meu querido amigo Júlio Bernardo, saúde para quem tem, porque a minha já era. Um beijo, um abraço e até amanhã. Viva o futebol, viva a Arquibancada Livre. Tchau, tchau.